Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos trabalhando a reforma religiosa, né? Então, hoje eu vou ressaltar para vocês algumas pessoas de extrema importância nesse processo. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer o nome de ninguém, nem a pronúncia, tá? Então, a primeira pessoa que nos vem à cabeça quando a gente fala de reforma religiosa, geralmente é Martinho Lutero, né? Ele iniciou o movimento reformista ao pregar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Né? Depois vem Thomas Münger, ele foi um líder da revolta camponesa durante as guerras contra os estados germânicos. Né? Nos estados germânicos houveram inúmeras guerras por conta da religião. O John Wycliffe, ele é um reformista anterior ao protestantismo. Por que anterior? Porque antes de Martinho Lutero chegar com essa novidade e conseguir partir para cima da Igreja Católica, ele já pensava em coisas desse tipo. E aí, por pensar e ter uma ideologia tão diferente dos dogmas da Igreja Católica, ele acabou sendo excomungado, né, por pregar justamente algo contra o catolicismo. Tem também o Jan Hus, que ele é um reformador também anterior aos protestantes, e ele criticava o poder da Igreja Católica e ele foi condenado à fogueira. Para quem não se lembra, a fogueira nada mais era do que a pira da Inquisição. Então, a Igreja Católica, ela criou a pira da Inquisição, onde as pessoas eram perseguidas, julgadas, condenadas e muitas vezes levadas à morte em praça pública, a serem queimadas vivas, né? Nas fogueiras, como foi o caso de Joana d'Arc, tá? E ele, infelizmente, foi uma dessas pessoas também que ousou pensar algo contrário à Igreja, tá? Vem também o João Calvino. Toda vez que você escutar falar do calvinismo, João Calvino, Calvino, calvinismo. Ele foi o fundador do calvinismo, tá? Ele também governou Genebra, fundou o calvinismo e tinha algumas ideias muito parecidas com a de Martinho Lutero. Ele é um seguidor de Lutero, porém ele vai divergir um pouquinho lá na frente, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Vem também o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, que era rei da Inglaterra, ele vai romper com a Igreja Católica e vai criar a Igreja Anglicana, né? A religião inglesa hoje é a religião anglicana. E ele rompe definitivo com a Igreja Católica, com o Vaticano, e ele vai ter o apoio da filha dele, que é a rainha Elizabeth I, tá? Não tem nada a ver com a rainha Elizabeth que a gente vê hoje na televisão, que a gente acompanha os acontecimentos lá da família real. É a rainha Elizabeth I, filha do rei Henrique VIII, quem vai organizar essa nova igreja, conhecida como Igreja Anglicana. Vamos falar também, nesses próximos capítulos, sobre o rei Carlos V, que a gente já viu na aula passada. Ele foi um imperador com princípios luteranos, germânicos, e ele combateu essa reforma religiosa, tá? Mas depois ele acabou sendo julgado, condenado e foi decapitado, como a gente viu anteriormente, tá? Agora tem um detalhe interessante entre Martinho Lutero e João Calvino, que tinham essa mesma perspectiva, porém lá num determinado momento eles começam a divergir um pouquinho. O Martinho Lutero, ele vai receber apoio dos príncipes da igreja e dos nobres daquela época. E o Calvino vai receber apoio da burguesia. Por que essa diferença, né? Porque os príncipes e nobres viam nas lutas religiosas o modo de se apropriar dos bens da Igreja Católica. Já a burguesia preferiu uma religião que não condenasse as práticas de comerciais, as práticas da usura, que na verdade é a cobrança de juros, né? E que favorecesse um enriquecimento. Então eles começaram a divergir nesse ponto e aí cada um seguiu o seu rumo, tá? Tem uma curiosidade sobre os protestantes. A gente conhece como protestantes. Na França, eles são chamados de huguenotes. Mesma coisa que protestante. Na Escócia, de presbiterianos e sim, na Inglaterra, de puritanos. Porém, todos são os mesmos protestantes, tá? Porque eles protestaram contra os dogmas de uma igreja que já estava ali, tá certo? É essa relação. Depois,
vem a questão das perseguições religiosas. Por que aconteceram as perseguições religiosas contra os reformistas na Europa? Porque ninguém queria sair da sua zona de conforto, ninguém que eu digo é a Igreja Católica, né? Então o que vai acontecer? Eles vão fugir dali, esses reformistas, e vão procurar justamente ir para onde? Para onde hoje é os Estados Unidos da América, né? Eles vão para a América do Norte tentar se estabilizar ali. Alguns conseguem, outros não. Só que vai ter um grupo que sai da França, que deixa a França e vem para cá, vem para o Brasil. Só que quando eles chegam aqui, por incrível que pareça, eles são literalmente expulsos daqui, enxotados daqui. Por que será que isso aconteceu? Porque o Brasil era colônia de Portugal. Portugal, um país católico, então ele jamais deixaria que uma outra religião fosse interferir no andamento daqui, né? Hoje o Brasil é um estado laico, hoje aceita todos os tipos de religião, como a gente conversou em sala de aula, e é uma coisa muito bacana, não são todos os lugares do mundo, mas nem sempre foi assim, né? Lá na época da colonização, houve uma grande resistência em relação a isso, inclusive o imperador tornou o Brasil um país católico, né? Hoje, graças a Deus, somos um estado laico, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido e que consigam fazer as atividades direitinho, tá certo? Um grande abraço.